Mozart de novo aqui. Hoje nós temos mais uma aula, a gente vai dar continuidade à nossa sequência da parte de elétrica, a pedido dos meus alunos aí. E só para recordar, a única dúvida boba é a que você não perguntou. Então fiquem livres de perguntar qualquer coisa, mesmo na aula de vocês, se o professor parece um pouco mais turrão, alguma coisa do tipo, não se preocupem, façam as perguntas, não levem para casa, beleza? Então vamos lá. Hoje a dinâmica da aula vai ser mais ou menos assim. A gente vai começar com potencial elétrico, esse carinha aqui, explicando mais ou menos o que é, algumas características, para possibilitar a gente ir para trabalho. Quando a gente for para trabalho, a gente também vai ver como calcular e ver uma relação muito bacana que ele tem com o potencial elétrico. Depois disso, a gente vai migrar para campo elétrico uniforme, criando ele e calculando também. Maravilha? Então vamos lá. Primeira parte, potencial elétrico. Lembra da nossa carguinha negativa que tinha o campo elétrico entrando nela? Em todas essas regiões, essa carguinha aproxima o campo elétrico dela. Então, dá para a gente ter uma relação de toda essa região no espaço quando a gente tem uma carguinha aqui lá no meio. Vamos delimitar uma carguinha de prova Qzinho, marcar a região dela, que a distância é exatamente a mesma, esse RB que eu chamei aqui. Em todo esse círculo que eu fiz, a distância da carga Qzão até a Qzinho é RB. Então algumas coisas ficam constantes, do tipo campo elétrico, força elétrica, e a gente vai ver que o potencial obedece à mesma lei. Na próxima, a gente tem o seguinte, vamos criar mais uma linha, agora uma distância um pouquinho maior, RA, e a gente vai dar um nominho, VA e VB. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor esse nominho, mas basicamente potencial a gente representa pela letra V. E em toda essa região que tem a mesma distância RA, o VA é constante, o VB é constante, o campo elétrico em toda essa região é constante, ele muda direção e sentido, a força elétrica é constante, mas ela muda direção e sentido. Então o módulo da força elétrica é constante, o módulo do campo elétrico é constante e o nosso potencial também. Então agora que a gente já viu esse esbocinho, a gente pode falar o seguinte, um campo elétrico, um campo conservativo, pode ser elétrico, pode ser gravitacional, ele faz com que o trabalho da força sobre uma partícula não dependa da trajetória. Daqui a pouco a gente vai ver melhor isso. E em um campo conservativo a gente define esses dois conceitos, energia e potencial. Então vamos lá para o primeiro deles, o da energia. A gente vem aqui para o ladinho e vê que energia a gente pode fazer essa relação de força vezes distância. Vão ter algumas coisas que vão ser acrescentadas algumas vezes, como o cosseno de um ângulo, dado pela força e pela distância, mas para a gente a ideia geral é energia, força vezes distância. No nosso caso, a nossa força é a força elétrica. Se é a força elétrica, a gente lembra como calcula K, cargona, Qzinho e distância ao quadrado. Então, para essa região, a nossa distância ao quadrado é o RB, a nossa carga é o Qzão e a nossa carguinha é o Qzinho. Então, a gente pode ir lá e começar o seguinte. Vamos dar uma continuada. Energia, vamos trocar no lugar da força todo esse cara. E distância, o nosso D. A gente pode, então, cortar esses dois caras, distância com uma distância, restando para a gente só o seguinte, energia, K, Qzão, Qzinho, sobre a distância. Como no nosso caso a distância é RB, perfeito. A nossa energia a gente já sabe calcular. Agora note que essa parte aqui, ela não depende da carguinha que é colocada. Então se eu não pôr essa carguinha em toda essa região VB, de distância RB, esse valor mantém-se constante. E é exatamente esse valor que a gente vai chamar de potencial na região B. Então, a região B, que dista RB do centro, da carga Qzão, possui um potencial VB dado por K Qzão sobre RB. A gente pode fazer isso caso nossa carguinha Q esteja lá na região A. Vai dar a mesma ideia, só mudando a parte de baixo, RA. Então, veja que independe se a carguinha está lá ou não. Olha que beleza, o potencial não depende da carguinha Q. Se a gente recordar rapidinho,
A única coisa que depende realmente da força da carguinha Q é a força elétrica e agora a energia. Campo elétrico não tem o Qzinho, potencial elétrico não tem o Qzinho. E agora então surge a necessidade para a gente definir uma diferença de potencial. O que seria isso? Bom, a gente está numa região RB e vai para uma região RA. A região RA tem um potencial VA, a região RB tem um potencial VB. Ora, diferença é um menos o outro. Então a DDP para a gente, ou diferença de potencial, quando a carguinha vai de um lado para o outro, ela nada mais é do que a subtração dos dois potenciais e leva a gente a chegar a essa formulinha. Agora olha que interessante, se a carguinha fizer essa trajetória, ou se a carguinha fizer essa trajetória toda maluca, no final das contas, a gente vai ter saindo sempre do A, dessa região, chegando sempre na região B. Então, independe se ela faz toda essa trajetória, se ela faz toda essa trajetória, ou se ela simplesmente vem direto. E por que independe? Porque no final das contas, pessoal, a carguinha saiu de um potencial VA, que a gente conhece, chegou num potencial VB, e a DDP é a diferença desses dois potenciais. Então não me interessa o trajeto que ela fez. Então a gente consegue concluir que independe da trajetória. Agora que a gente sabe isso, essa noção de DDP, a gente pode ir para a quase última parte, a parte de trabalho no campo elétrico. O trabalho no campo elétrico, pessoal, a gente vai ter o seguinte: trabalho está diretamente ligado com energia e está diretamente ligado com força vezes distância. Só para a gente lembrar aqui, a unidade no SI de trabalho é joule e a gente pode representar por essa letrinha J aí. Então, energia, como a gente tinha visto no slide anterior, é K, Qzão, Qzinho sobre a distância. Mas agora vamos pensar o seguinte, se diferença de potencial é todo esse cara, né, a gente pode incluir naquela partezinha que a gente sabe que parece com a diferença de potencial, exatamente a nossa diferença. Isso porque, se o trabalho é o quanto de energia a gente precisa fornecer para a nossa carguinha sair de uma região A e chegar numa região B, se eu conseguir descobrir a diferença desses potenciais, mandar essa carguinha para o outro lado, eu consigo ter essa noção. Se trabalho é energia, a variação do meu potencial vezes o que sobra, vezes a carga, me vai fornecer o quanto eu gastei para mandar a minha carguinha lá para o outro lado. Tranquilo? Sem problemas? Então lembrem do seguinte, se a gente precisa calcular o trabalho da força elétrica, antes de tudo, a gente tem que saber para onde ela está indo, de onde ela está indo, para onde ela está indo. Se eu sei essas duas coisas, eu calculo o potencial elétrico delas. Calculado o potencial elétrico delas, da onde ela saiu até onde ela chegou, eu faço essa diferença, ou seja, DDP, e multiplico pela carguinha que viajou. Isso aqui para a gente é o trabalho, pessoal. Trabalho, muitas vezes, a gente vai usar essa letrinha, tá? Para representar o nosso trabalho. Então, agora, a gente tem a tranquilidade de calcular energia, variação do potencial, diferença do potencial, e trabalho gasto para sair de um potencial A e chegar num potencial B. Beleza? Agora a gente vai ver como gerar os campos elétricos e depois fazer alguns exercícios. Agora, pessoal, vamos para a parte de campo elétrico uniforme. Bom, campo elétrico uniforme significa que a gente gerou em toda aquela região o mesmo campo elétrico. Ele não muda em nenhum pedacinho dessa região. Então, significa que ou ele está todo indo para a direita, igual nesse exemplo que eu fiz, ou ele está todo indo para a esquerda, mas o módulo dele nunca muda, beleza? Não pode variar o campo elétrico. Se mudar, a gente não está no caso de uniforme. E aí, olha que interessante.
Se ele está todo indo para a direita, lembra que a carga positiva gera um campo elétrico saindo dela? Então é como se a gente tivesse aqui uma barrona toda positiva e lá do outro lado, lembra que a carga negativa recebe todo o campo elétrico nela? Então aqui seria como se a gente tivesse uma barrona negativa. Ou seja, duas placas paralelas cobrindo toda essa região vão fazer esse papel de campo elétrico uniforme. O campo não vai variar dado a distância que ele passa. Mais uma coisa muda, é a questão do potencial elétrico nessas partes. Então, só para relembrar, o trabalho, se a gente quiser sair desse ponto Azinho aqui e ir lá para o ponto B com a nossa carguinha, lembra que o trabalho ele é dado por essa forma? Se ele é dado por essa forma, a gente pode então calcular o nosso trabalho assim, VA menos VB vezes Q, ou a gente pode dar uma nova notação aí, esse U. Então esse U para a gente nada mais é do que a nossa DDP. Só para a gente não ficar tendo que escrever toda hora o mesmo VA menos VB, vamos chamar de U. Diferença de potencial de 2 pontos. E a carguinha que viaja. Agora vamos fazer uma análise do seguinte. Trabalho era a força elétrica, todo esse cara aqui. Então só fazer de uma outra corzinha pra gente. Todo esse cara, que eu estou circulando em azul, é pra gente a força elétrica. Ok? Lembra que trabalho é força vezes distância? Então esse carinha aqui do lado pra gente vai ser a distância, força vezes distância, nos dá o trabalho também. Mas olha que interessante, esse carinha que eu circulei aqui com esse círculo azul, não o todo da força elétrica, o menorzinho, ele representa para a gente o nosso campo elétrico. Então, ao invés de escrever que trabalho é força elétrica vezes D, eu posso trocar e falar que é, na verdade, campo elétrico vezes carguinha vezes D. Pô, Moser, por que você está fazendo isso? Bom, se essa é a forma de calcular trabalho e esse também é, eu vou igualar esses dois caras. Esse e esse são duas formas de calcular trabalho. Então, nada mais justo do que eu igualar os dois. Fazendo isso, campo elétrico vezes Q vezes D igual DDP vezes Q, eu posso cortar a minha posso cortar a minha carga Qzinho que está nos dois lados e chegar na equação de campo elétrico uniforme, que é essa aqui. Muita gente fala que ela é EDU ou ED igual a U, mas basicamente a gente consegue chegar nela pelas equações de trabalho. Então a gente conclui que o campo elétrico uniforme precisa ter o campo elétrico sempre constante, mesmo mudando um pouquinho a distância. Se ele está para a direita, ele saiu de uma placona positiva e chegou numa placona negativa. Sempre o campo elétrico vai do mais para o menos. E usando as duas formas de calcular trabalho, DDP vezes Q e força elétrica vezes distância, melhorando para campo elétrico vezes carga vezes distância, igualando os dois trabalhos, chegamos que o campo elétrico vezes a distância nos dá o U. Então isso seria o campo elétrico uniforme, pessoal. Agora a gente já pode ir para exercício tanto de potencial elétrico, quanto de energia, quanto de campo elétrico uniforme. E trabalho, obviamente. Então vamos para os exercícios. Abraço. Bom, pessoal, vamos lá para os exercícios? Então vamos começar com potencial elétrico e trabalho. Exercício número 1. Então imagina que você tem uma carguinha, Qzão, e distante dela, um ponto A, distante dela, um ponto B. O ponto A está 0,1 metros dela, o ponto B 0,2 metros. Então vamos achar o potencial elétrico em A e o potencial elétrico em B. O potencial elétrico em A é dado por essa formulinha aqui, como a gente viu no vídeo. K, carga que gera e distância até o ponto. Então, o VA, K, Q sobre dA. O K, 9 vezes 10 a nona, a carga é 4 microcoulomb e a distância é 0,1 metros. Trocando para cá, 9 vezes 10 ao cubo vezes 4 sobre 10 a menos 1. Essa mudança que a gente fez aqui é só somar os dois expoentes.
dá 36 vezes 10 a quarta, ou só se a gente quiser agrupar, 0,36 vezes 10 a sexta volts. O VB é a mesma coisa, só que muda que o dB é 0,2, então vai dar metade, porque a distância é o dobro. Ok? Então a única coisa que mudou daqui para cá é a distância ser o dobro. O potencial lá vai ser metade. Tranquilo? Agora vamos para o B. A gente coloca uma carga de prova no ponto A e leva até o ponto B. Qual que é o trabalho que a gente vai realizar? A gente tem que lembrar que trabalho é a carguinha vezes a diferença de potencial dos dois pontos, VA menos VB. A gente já calculou o VA e o VB, então faz a subtração deles e multiplica pela carguinha. Então é bem simples. Ele pediu o trabalho, já pensa direto nessa fórmula. Carga VA menos VB, vai precisar achar os dois potenciais, usa essa fórmula, K Qzão sobre D, e achou o nosso trabalho. Agora vamos para o exercício de campo elétrico uniforme. Então, como a gente viu no vídeo, campo elétrico uniforme, em todo esse intervalo, o campo elétrico é constante e não muda. No nosso caso, foi dado 10 newtons por coulomb. Isso significa que tem uma placona positiva, campo elétrico sai dela, chegando numa placona negativa. Ele falou que a carguinha é 1 microcoulomb, lembrar que micro é 10 a menos 6, e ele deu os potenciais de A, da onde ela sai, até B, onde ela chega. Potencial A 200, potencial B 100. Então lembra de novo. Trabalho, Q, diferença de potencial. Trabalho, carga, diferença de potencial. A carga é 10 a menos 6, ou 1 microcoulomb. O potencial é o potencial A, 200, menos o B, 100. 200 menos 100 dá 100. Então 10 a menos 6, 100 a gente pode colocar 10 ao quadrado. Total 10 a menos 4 joules. Beleza? E ele pode falar assim, qual que é a distância de AB? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. O que eu tenho que lembrar? Campo elétrico uniforme, a gente tem que usar essa expressão. Que o U, a diferença de potencial em quaisquer pontos, vale o campo elétrico, que é uniforme, vezes a distância entre aqueles dois pontos. Então veja, se o U é a DDP de AB, e eu fizer que tem uma distância D entre os dois pontos, o de A menos o de B a gente já tem, é 100. A DDP a gente já tem, é 10. Né? Aí só lembrar que aqui na verdade é a diferença de potencial, então é 100. O 10 corta com o 100, D de AB igual a 10 metros. Então só trocar um pouquinho esse expoente, 10 metros. Tranquilo? Então, pediu distância, lembrem que vocês vão precisar usar a fórmula do campo elétrico uniforme. U é a DDP dos dois pontos que você quer, AB. E é o campo elétrico da região e D é a distância dos dois pontos. Tranquilo? Agora, pessoal, energia potencial. Imagina que você tem uma carguinha Q de 1 microcoulomb na região A, que tem uma DDP 800, e tem uma outra região B com DDP com potencial 1000 volts. Qual que é a energia que aconteceu com essa carguinha quando ela vai de A para B? A energia aumenta, diminui ou fica constante? Bom, energia, vale lembrar lá do vídeo, é K, Qzão, Qzinho sobre D. Só que K, Qzão sobre D é o potencial A. Então, olha que legal, energia é o potencial vezes a carga. Energia em B é o potencial vezes a carga. O potencial a gente já tem, potencial A, 800. Carga, 1 microcoulomb, 10 a menos 6. Então, a energia em A, 8 vezes 10 a menos 4. A energia em B é o potencial de B, que é 1000, vezes a carga, que é 10 a menos 6, ou seja, 10 vezes 10 a menos 4. 8 é menor que 10, então a gente aumentou a nossa energia. E a gente aumentou de quanto? Bom, quanto que variou? Faz a variação de energia, do A menos o do B. Então, a gente tem 10 menos 8 vezes 10 a menos 4. Isso vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Isso é o quanto eu ganhei de energia saindo de A e indo para o B. Tranquilo? Então, energia potencial, o que eu tenho que lembrar? A formulinha, K, Qzão, Qzinho sobre a distância, e que eu posso escrever que energia é o potencial do ponto que eu quero analisar vezes a carga. Valeu?